o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Lula se acerta com MDB, PSD e União Brasil e deve dar 3 pastas a cada partido. O presidente deve anunciar a última leva de ministros nesta quinta-feira. A informação chegando agora com Sátiro Salles aqui no nosso bate-papo político. Sátiro Salles com a informação. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se acertou nesta quarta-feira com os partidos de centro para que o MDB, PSD e União Brasil façam a indicação de 3 ministérios cada um. Juntas, as legendas somam 143 deputados federais e 31 senadores. O anúncio da última leva de ministros está programado para ocorrer hoje, dia 29. No MDB, já há um outro acordo para que Jader Filho vire ministro das Cidades, Renan Filho assuma o Ministério dos Transportes e Simone Tebet o do Planejamento. O PSD terá os senadores Alexandre Silveira na pasta de Minas e Energia, Carlos Fávaro na Agricultura e o deputado André de Paula no Ministério da Pesca. Já no União Brasil, partido que elegeu Sérgio Moro como senador pelo Paraná, ainda há uma indefinição sobre quem serão os escolhidos para compor o primeiro time de Lula. A bancada do partido na Câmara tentou colocar o deputado Elmar Nascimento na integração nacional, mas a pasta agora deve ficar com um apadrinhado do senador Davi Alcolumbre. Uma ala do PT, principalmente da Bahia, resistiu à escolha de Elmar por ele já ter feito críticas ao presidente eleito, inclusive fazendo comentários irônicos sobre sua prisão. O próprio deputado afirmou que vai continuar na Câmara neste ano para exercer o cargo de líder da legenda. Do outro lado do Congresso, no Senado, o ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre, tem participado das articulações diretamente com Lula. Ele avisou ao partido que, além da integração nacional, a legenda vai indicar os nomes dos Ministérios do Turismo e das Comunicações, para quais são cotados, respectivamente, os deputados Juscelino Filho, do Maranhão, e Paulo Azy, da Bahia. Ainda não há uma definição sobre quem serão os indicados para a integração nacional, mas a ideia é que seja um senador do partido. Alcolumbre destaca assumir ele próprio uma pasta no governo Lula, mas quer emplacar os aliados. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olá, bom dia novamente. Olha, nós estamos falando aí de 3 partidos importantes: MDB, PSD e União Brasil. Importantes que eu digo para a governabilidade, para essa coalizão que o presidente eleito Lula quer dar ao seu governo. E olha, eles representam exatamente uma bancada importante de 143 deputados federais e 31 senadores. Está explicado por que essa engenharia política que o Lula está fazendo para compor o seu ministério, ela é tão complicada. Não dá para deixar de fora, por exemplo, pastas que têm um potencial hoje, uma bancada tão forte, juntas de 143 deputados federais e 31 senadores, no caso aí do MDB, do PSD e do União Brasil. União Brasil, que, como todos sabem, foi o partido que apoiou o presidente Bolsonaro, que fez oposição ao presidente Bolsonaro. Mas está aí, porque tem uma boa bancada. Mas não apenas isso, o PDT já está praticamente certo, definido aí, que vai sim também compor o ministério de Lula. PDT que teve como presidenciável o Ciro Gomes. Ciro Gomes que fez críticas fortes ao então candidato Lula. Mas o fato é, o PDT, mesmo com um pouco de resistência da bancada pedetistas para o cargo indicado, o Carlos Lupe, que é o presidente do partido, deverá sim assumir e ficar com o Ministério da Previdência. Lembrando que o Carlos Lupe já foi ministro do Trabalho lá atrás, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, né? Então, aliás, no governo Dilma. Então, ele já ocupou o Ministério do Trabalho e agora vai ficar com o Ministério da Previdência
Esse é o acordo. Por volta de 11 horas de hoje, no horário de Brasília, o presidente Lula está previsto para uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva, a expectativa é que ele anuncie esses 16 nomes que faltam para ele finalizar todo o seu ministério, todo o seu primeiro escalão. E aí, lógico, ainda falta a confirmação também da Simone Tebet. A gente já falou muito aqui da Simone Tebet, já está confirmado, pelo menos acertado nos bastidores, mas é claro que oficializar mesmo, isso vai acontecer hoje às 11, ou pelo menos um pouco depois, previsto aí nessa coletiva de imprensa do presidente Lula. Então há essa expectativa, porque na realidade a confirmação de cargos, para onde vai cada um, qual é realmente a fatia que cabe. O MDB ainda tem dificuldade na indicação do nome para o Ministério da Integração Nacional, não é uma coisa que está prego batido, ponta virada em relação ao nome indicado, porque o deputado Elmar, que é da Bahia, era até então um opositor do presidente Lula. Há resistência de petistas em relação ao nome dele para a pasta, uma pasta que tem uma atuação específica e muito forte aqui para a região Nordeste. Então são expectativas que estão sendo geradas para essa questão, mas eu acredito que nesse aspecto a conclusão do Ministério do presidente Lula se resolve hoje. Agora, vamos trazer toda essa questão que está sendo resolvida no âmbito federal e trazer para cá, para o Ceará. A coisa que ainda está indefinida. É naquela linha de que vamos ficar mesmo lá para os momentos finais do jogo, como se diz. O governador eleito Eumano de Freitas ainda falta anunciar também seus 16 secretários. E olha, tem dado trabalho, pelo visto, porque a previsão inicial era que até o dia 15 de dezembro, Eumano teria fechado toda a sua equipe, inclusive fez essa previsão, esse prognóstico aqui de prazo, aqui com a gente, numa entrevista comigo, com o Luzenor de Oliveira, no Alerta Geral. O fato de ele ainda não ter fechado significa a dificuldade de negociação que ele está tendo para exatamente ter nomes e principalmente acomodar os partidos dentro desse arco de alianças que ele pretende também para dar a sua governabilidade a partir de janeiro do ano que vem. E onde é que está essa dificuldade? Muito provavelmente está hoje no PDT. É um dos partidos hoje que era para estar tranquilamente dentro da base aliada de Eumano. No entanto, o PDT está rachado. E nesse racha, então ainda tem uma ala que defende, por exemplo, que o partido siga fazendo uma oposição propositiva a os próprios parlamentares que querem demais o guarda-chuva do governo do estado. E claro, tem aqueles, como é o caso do senador Cid Gomes, que defende que o partido sim tem a sua cota de participação dentro do novo governo. A grande questão é quem são esses nomes? Por exemplo, para a educação, vocês devem estar lembrados que o deputado federal Edilvan Alencar era um dos cotados. No entanto, segundo as informações colocadas até agora, o próprio senador Cid Gomes não teria muito aí dado o aval dele ao nome do Edilvan Alencar para a pasta, tá certo? Não era dele. Acabou ficando então a atual secretária, tá? E o que acontece? E isso significa dizer que fica um pouco mais difícil, por exemplo, fazer com que o Leônidas Cristino, que ficou na primeira suplência, possa vir assumir um cargo na Câmara Federal. É uma dificuldade que se coloca já claramente. Outro ponto que existe de divergência dentro do PDT é em relação ao irmão do senador Cid Gomes, o Lúcio Gomes, que é o atual secretário de Infraestrutura. Afinal de contas, o irmão do senador Cid Gomes continuará na pasta de infraestrutura? Uma pergunta mais profunda ainda, ele continuará tendo espaço no governo de Eumano de Freitas? São questões que ainda não foram completamente resolvidas, mas não apenas isso. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o MDB de Eunício Oliveira terá seu espaço, claro, mas isso ainda não está totalmente definido. Qual é exatamente a indicação que será feita por Chiquinho Feitosa, o empresário Chiquinho Feitosa, que é o primeiro suplente de senador de Tasso Gereissati, está ainda no PSDB, mas foi, ao contrário do PSDB, contrariou uma decisão do diretório estadual do partido e ele apoiou de primeira hora Eumano Freitas. Então é um nome forte, é um nome que tem influência e que também deverá indicar o seu nome. Parte de toda essa equipe que nós estamos falando, são 16 nomes que faltam, deverão sim ser oficializados, e o Eumano já tem todos esses nomes na cabeça, com certeza, isso aí não resta dúvida. O que falta na realidade são
acertos, detalhes que estão complicando essa divulgação. Lógico, isso significa que nos bastidores tem muita coisa ainda para acontecer e para rolar. Mas qual é a expectativa? A expectativa é que, pelo menos hoje, quinta-feira, esse desenlace seja totalmente concluído, ou seja, que a coisa seja fechada, que todos os nomes que faltam sejam indicados, porque, repetindo, nós estamos há 3 dias, tá, da posse, e a Assembleia Legislativa está convocada extraordinariamente, inclusive ainda, para votar a proposta de reforma administrativa que o Elmano deverá mandar aqui para casa. Porque, por exemplo, a Secretaria de Esporte e Juventude, a SEJUV, foi dividida. A Juventude ficou com a Adelita Monteiro, que está até se desfiliando do PSOL. Falta ainda o nome do esporte, um dos nomes, né, que falta das 16 pastas. Então, tudo isso ainda tem que desaguar aqui na Assembleia Legislativa. Mesmo que seja rápido, é provável que a Assembleia amanhã esteja trabalhando para concluir esta proposta de reforma administrativa que será enviada aqui à casa. E aí sim, o circo se fecha completamente. É isso a expectativa que tem hoje para esta quinta-feira, que é exatamente a divulgação desses 16 nomes que faltam, Marcos. Nós vamos para um intervalo agora e a gente volta porque tem mais debate, mais assuntos aqui no nosso Alerta Geral, do nosso bate-papo. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.